Prosseguindo com a maratona Sexta-feira do Terror, agora relacionada com o gênero do zumbi, filmes sobre zumbis, eu vou falar de um filme de 1985 que ele está acreditado no gênero da comédia, mas não deixa de ser um filme de terror. O filme em questão é A Volta dos Mortos-Vivos. E antes de eu comentar sobre o mesmo, eu vou ler algumas informações extraídas do Wikipedia. A Volta dos Mortos-Vivos, The Return of the Living Dead, é um filme de terror e comédia americano de 1985, escrito e dirigido por Dan O'Bannon, em sua estreia na direção. A partir de uma história de Rudy Ritchie, John Russo e Russell Schreiner, e estrelado por Clu Gallagher, James Carey, Tom Matthews e Don Calfa. O filme conta a história de ok, spoilers, né? Spoilers, então eu vou pular essa parte. O filme, descrito como uma comédia punk mordaz, né? É conhecido por introduzir vários conceitos populares ao gênero zumbi. Zumbis comendo especificamente, enfim, não vou dizer aqui o que é, em vez de comer qualquer forma de carne humana. E zumbi sendo, né, blá blá blá, que eu também não vou dizer aqui. Além disso, a trilha sonora do filme foi notável, pois apresentou várias bandas de death rock e punk rock de Los Angeles na época. A Volta dos Mortos-Vivos foi lançado nos Estados Unidos em 16 de agosto de 85 pela Orion Pictures. O filme recebeu a aclamação da crítica e teve um desempenho moderado nas bilheterias. Ele gerou 4 sequências, que somente as 3 primeiras são as que prestam. Enfim. Bom, agora chegou a hora de eu falar sobre o filme. Depois que eu encerrei a trilogia do George Romero, que começou com A Noite dos Mortos-Vivos, passando para Despertar dos Mortos e até mesmo Dia dos Mortos, filmes viscerais sobre zumbis e tudo mais, Festação de Zumbis, um produto químico que foi liberado lá nos Estados Unidos, o mundo todo, que fez com que cadáveres saíssem de suas sepulturas. Aqui já temos um filme com uma pegada totalmente diferente, mas não descartando os eventos do filme A Noite dos Mortos-Vivos, porque um pequeno spoiler aqui que eu vou ressaltar. Na cena de abertura de A Volta dos Mortos-Vivos, é dito que os eventos da Volta dos Mortos-Vivos são reais, né? São reais, obviamente baseados em A Noite dos Mortos-Vivos. Então, é um filme que ele tenta parecer real sobre um caso que aconteceu, né, anteriormente, lá na Noite dos Mortos-Vivos dos anos 60, ou do final dos anos 60. Enfim, ele é um filme que não deixa de ser também aquele filme, enfim, né? Ia dizer found footage, mas não é. Ele não apresenta arquivos encontrados, não. É um filme que ele passa como se ele fosse um caso verídico que aconteceu mesmo, tá? Os eventos do filme e tudo mais, né? Já na cena de abertura do filme. Bom, e aqui, né, nós temos um filme relacionado com comédia. Não tem aquele lado visceral dos filmes do George Romero, nada disso. E eles mudaram muita coisa, que eu não vou dizer aqui, mas eu vou deixar para que vocês que ainda não tenham assistido A Volta dos Mortos-Vivos, que eu acho que é impossível. A maior parte aí dos fãs de terror já assistiram A Volta dos Mortos-Vivos, ouviram nas exibições do SBT, na Globo, VHS, qualquer outra plataforma aí que vocês tenham alguma lembrança. Porque, enfim, né, eu não vou contar aqui detalhadamente o filme, mas ele tem muitas mudanças, tá? Porque a gente sabe que os zumbis na trilogia do Romero, eles acabavam sendo dizimados, levando um tiro na cabeça. E os zumbis não eram totalmente, sim, vamos dizer, não eram invulneráveis, né? Eles podiam ser mortos ali de um jeito lá que foi estabelecido na época lá com o George Romero. Aqui já é diferente, aqui já é bem diferente. Eles dão uma outra solução para os zumbis, é como uma espécie de upgrade. E a forma de matar essas criaturas zumbis, né, comedores de carne, não é aquela fórmula que a gente viu desde A Noite dos Mortos-Vivos, partindo para Despertar dos Mortos e Dia dos Mortos. Já é uma forma bastante diferente. E outra coisa que eu ressaltei aqui nas informações do Wikipedia, mas sem dar muitos spoilers, é como esses zumbis, eles são bem mais resistentes, né? São praticamente
quase invulneráveis, tá? E a solução que eles dão, né, para terminar com a infestação de zumbis em A Volta dos Mortos-Vivos é uma solução que, como eu já disse, traz um upgrade para os zumbis e sai totalmente do que o George Romero ele estava estabelecendo nos 3 primeiros filmes lá da trilogia, da trilogia dele, né, de zumbis, que ele começou com A Noite dos Mortos-Vivos. Então ele sai totalmente fora disso. É um upgrade nos zumbis, é uma atualização totalmente até um tanto quanto exagerada. Se você for muito fã da trilogia do George Romero, você vai achar um tanto quanto exagerada a solução que deram, mas para mim, particularmente aqui falando, na minha opinião, o Tempter 60 não me incomodou. Eu até achei divertido o filme, tá? Se divertido, porque é um filme de comédia. O filme tem trilha sonora relacionada àquelas bandas de surf music, tem The Cramps, tem também umas outras bandas bem interessantes ali. Enfim. Eu vou contar um pouquinho só, né, que eu não vou me estender muito nesse vídeo aqui. O filme começa quando aparece, né, uma companhia, uma espécie de companhia ali, que mantém os corpos dos mortos armazenados ali, né, nesse estabelecimento. E temos 2 personagens que, inclusive um personagem que faz um certo personagem no filme Sexta-feira 13, parte 6, que eu vou comentar mais pra frente. Ele tem um desafio muito importante, um papel muito importante, na verdade, em A Volta dos Mortos-Vivos, porque esse personagem é um empregado e ele está tentando aprender com o dono ali como trabalhar nesse estabelecimento ali, enfim, tudo mais, como lidar, porque ele vai ter que lidar com vários corpos ali, né? Não só corpos de seres humanos, como também corpos de animais. Então isso é bem interessante. Inclusive o ator, né, que é o subcarregado ali, né, o braço direito do cara que está comandando não, né, do cara que está tomando conta desse estabelecimento ali. Esse ator aí, que ele tem até uma veia de comediante, ele já havia desempenhado o papel no filme Poltergeist, O Fenômeno, de Tobe Hooper, tá? Então deixando claro aqui. Aí o que acontece, né? Acontece um acidente aí, nesse estabelecimento ali que eu não vou revelar aqui, que faz com que os zumbis eles acabem saindo de suas sepulturas. E aí, né, obviamente temos a velha solução do gás, tá? Do gás ali, que o nome é trioxina, agora esqueci o número lá, trioxina, tá? Uma trioxina ali que acaba sendo despejada e os zumbis acabam saindo de suas sepulturas. E aí a gente tem, né, depois na adição do elenco, alguns punks ali, uma personagem que também é bastante icônica, ela acaba realizando ali um striptease, eles vão ali fazer uma zoeirinha no cemitério, né, enfim, né, e obviamente para depois serem surpreendidos com a volta dos mortos-vivos, né, então é bem interessante. E aí, quando temos essa infestação de zumbis, temos essa trilha sonora bastante icônica das bandas de surf music, The Cramps, os zumbis, tem muita referência também para com A Noite dos Mortos-Vivos, tem o lance de, né, enfim, né, se escapar, né, pelo porão, a barricada e tudo mais também, que é da Noite dos Mortos-Vivos, várias referências ali e tal. Aí temos um mortuário, né, um necrotério ali, um necrotério, né, enfim, onde também temos a adição de outros personagens bastante interessantes. O filme ele carrega muito esse lance da comédia com terror e, na minha opinião, eu acho que funcionou muito bem, porque não é à toa que esse filme é cult, ele é um filme bastante icônico, os personagens, a trilha sonora, a trama, tudo mais. Ele é um filme que ele não deixa de ser um filme icônico, um filme cult, que não é à toa que eu aluguei várias vezes ele na época em VHS pela Globo Vídeo, deixando claro aqui. O filme é bastante frenético, ele não para e, enfim, né, temos ali, né, algumas cenas que não são tão nojentas quanto o que foi apresentado na trilogia do George Romero, tá? Na verdade, a partir do Despertar dos Mortos e indo para o Dia dos Mortos e tudo mais, mas temos sim os zumbis matando, né, diminuindo a quantidade de humanos ali, né, porque os zumbis aqui, em A Volta dos Mortos-Vivos, eles são até mais articulados e até mais espertos, eles não são tão lerdos ali, né, eles são mais, então, como eu falei, um upgrade, uma atualização dos zumbis, eles são mais articulados e mais espertos, aí eles começam a diminuir a quantidade de humanos, né, próximo do necrotério, onde alguns sobreviventes, né, da nova infestação de zumbis, eles acabam se escondendo, incluindo alguns punks ali, enfim.
E outra coisa, né? Aqui não temos, pelo menos eu não vi aqui, ó, a pessoa quando é arranhada, ela se transforma automaticamente num zumbi. Na verdade, a transformação do zumbi, ó, mais um spoiler para vocês ficarem cientes aqui, né, do que se trata do filme. A transformação de uma pessoa normal em zumbi ocorre quando um gás, né, essa trioxina, é despejada. Mas eu não vou dizer aqui como isso acontece quando acaba infectando um dos personagens que se encontram naquele estabelecimento ali que está cheio de corpos, tá? Enfim, o filme, ele, como já disse aqui, o filme é frenético, ele não para. E se eu fosse avaliar esse filme, eu avaliaria ele como nota 9.8, por aí, cara. É um filme, dentro da proposta do que ele quer passar, é um filme bastante cult, bastante divertido de assistir, né? É um filme, é um bom entretenimento. Entretenimento da época do cinema em casa, que esse filme era exibido no horário da tarde. Ele não é também um filme tão assustador assim, mas é um filme que ele passa alguns sustos, né, no espectador, mas também ele não tem aquele nível de violência da trilogia, não, né, a partir do Despertar dos Mortos e Dia dos Mortos do George Romero, ele não tem. Então é um filme mais assim, um filme, vamos dizer, um pouco meio família. Assiste com a namorada e tudo mais, o filme se assiste sem problema nenhum, um filme bem cinema em casa mesmo, né? Enfim, mas também não deixa de ser um filme de terror, tá? É um filme de terror, tem até uma história bem interessante. É interessante também, né, como as pessoas infectadas por essa tal trioxina, elas acabam sendo destruídas, tá? Também não vou dizer aqui que não tinha na trilogia do George Romero. Então, como já disse aqui, esse filme eles tentam deixar alguns elementos, acrescentar elementos novos ali na narrativa e tudo mais, para que o filme também não viva na sombra da trilogia do George Romero, né? Que mais também não deixa de ser uma sequência da trilogia do mesmo, tá bom? Enfim, A Volta dos Mortos Vivos é um filme divertido, assistam em Blu-ray 4K e Blu-ray normal, DVD, se você tem aí ripado do VHS, cinema em casa, assistam, cara. Ainda mais pela dublagem, né? Dublagem brasileira que é totalmente icônica. É um filme bastante cinema em casa mesmo, da época do SBT. Filme que não tem tanta nojeira, né? Não tem uma história tão intensa assim, mas é um filme que voltado mais para a comédia, tá? A Volta dos Mortos Vivos, The Return of the Living Dead. Continua acompanhando esse canal Tape 60, que sexta-feira que vem eu vou falar da sequência de A Volta dos Mortos Vivos, que é A Volta dos Mortos Vivos 2, e vou até o terceiro filme. Depois, quando eu falar do terceiro filme, eu vou encerrar a minha maratona de zumbis, mas não vou encerrar o quadro Sexta-feira do Terror, porque ele vai prosseguir com novos gêneros relacionados ao terror. Eu sou o Tape 60 e você está no canal Tape 60.